O Livro dos Espíritos. Afinal de contas, quem são esses espíritos? Eles existem, eles estão ao nosso redor, a qual o livro revela. Bom, uma coisa nós sabemos através das informações que nos chegam é que a Igreja Católica, ela foi a primeira, claro, no campo religioso, ela foi a primeira quando tem a ideia de Brasil, ou a ideia de mundo católico. Ela foi a primeira a fazer e criar um mecanismo de exorcismo. E ela foi muito prudente em fazer esse mecanismo, quando primeiro se estabelecia a compreensão de que não era aquelas manifestações, aqueles desequilíbrios, não era de doenças mentais, psicoses, esquizofrenia, em que o sujeito ouve somente para ele, vê somente para ele, e ele acha que é de todos aquela visão, e que acha que é uma realidade. Alguém está tentando me matar, alguém quer me matar, eu ouvi isso, eu vi Deus, eu vi o diabo, eu vi tantas coisas. Então a Igreja Católica, ela se valia de laudos médicos, psiquiátricos, para depois executar um exorcismo. Muito prudente da Igreja Católica. Sempre quando eu falo em exorcismo, eu elogio a Igreja Católica, né? Porque em outro momento, e eu já participei disso, em que a gente dizia que tudo era demônio, e se uma pessoa caía, rosnava, gritava, a gente já ia expulsando o demônio. Já tive essas experiências por muito tempo, tive essa experiência de estar expulsando o demônio, sem nenhum respaldo científico, médico, psiquiátrico daquela pessoa. E que muitos casos era realmente problemas neurológicos, psicológicos, e a gente estava tentando tirar demônios. Então eu parti para o estudo, e aí durante 2 anos eu trabalhei em conjurar espíritos, supostos espíritos, e os doutrinar. A gente utilizaria um artifício diferente. A gente não o expulsaria porque entende-se em outro viés. É muito importante você saber disso, que quando você fala em determinado assunto, você tem uma luz daquela janela que você está vendo aquele assunto. Então, se é pelos espíritos de Kardec, se é pelos demônios da igreja, se são pelos guias e mentores xamânicos, indianos, budistas, temos uma perspectiva diferente, tá? Então nós tínhamos a ideia de que nós não iríamos expulsar, porque se aquela entidade, aquela consciência estava próxima à pessoa, era porque eles tinham uma ligação. E essa ligação só poderia ser afrouxada se aquela pessoa se desligasse dessa entidade. De alguma forma ele se ligou. E, e aquela pessoa, ela se ligou àquela entidade por padrões vibracionais, padrões mentais. Então nós trazíamos a entidade, conversávamos com ela, para depois a despedirmos e que essa entidade pudesse seguir o seu caminho, que são diversos, dependendo da janela que você está observando. Então esses espíritos, esses tais espíritos vinham, se comunicavam, e depois nós o tentávamos convencer de que seres espirituais e seres físicos, biológicos, teriam que seguir cada um o seu caminho. O mundo é um mundo misterioso. O mundo espiritual, ele é real, ele é latente, ele é dinâmico. Seriam os anjos, seria Deus, seria nós mesmos enquanto espírito. Agora, precisávamos então entender como se faz essa conexão. A palavra incorporação, ela é rejeitada porque entende-se que não há in dentro. Precisaríamos estudar e entender como essas consciências, essas forças fazem conexão com a mente humana. E eu já falei muitas vezes, é isso que eu adoto, é isso que eu compreendo, que não existiria dentro, porque não saberia, ninguém conseguiria explicar o que é dentro.
e sim uma conexão mental de uma influência perniciosa, que a igreja não vai aceitar outro tipo de influência, a não ser que seja perniciosa. Mas Leonardo da Vinci teve uma influência de um certo daimon, Sócrates, o próprio Sócrates teve uma influência de um certo daimon, Nikola Tesla também fez uma referência, e outros vultos, gênios da humanidade, fizeram referência de que um daimon, um espírito guia, o auxiliava nas suas descobertas. Isso aí você pode conseguir tranquilamente essas informações. E aí vamos a descobrir então qual é a personalidade desse agente intruso, ou não seria intruso, ou eu chamei ele para a minha vida, ou eu convidei ele para a minha jornada, né? Bem complexo isso. Então, nós chamávamos a entidade, fazia conexão com a pessoa e aí conversávamos com essa entidade. Em muitos casos víamos que era animismo, a manifestação do próprio psiquismo humano diante de tudo que vivenciamos. A psicologia irá nos ajudar. A psicologia irá nos ajudar quando afirma que nós temos remanescências, memórias todos aqueles que passaram antes de nós, as memórias deles ficaram em nós. Então eu falaria ou ouviria as vozes dele, eu sonharia os sonhos dele. Então, a psicologia nos ajuda a entender que muitas coisas podem ser fruto do grande porão que é a nossa consciência, que guarda tantas lembranças de tantas vivências daqueles que passaram antes de mim. Então, teríamos que ir para um contexto mais científico, não só de crendice, de como essas entidades se conectam à mente humana para que possa, através do controle da mente, dominar o seu corpo, dominar as suas emoções. E isso, o trabalho era feito com muita ciência. Muitas pessoas também levavam na questão de fantasia, de religião. E se perdia, sim. Acreditava em muitas comunicações e que vivia a partir dessas comunicações. É perigoso, é perigoso. Nós não sabemos quais são realmente a fonte dessas comunicações. Então a coisa tinha que ser feita de uma forma bem saudável, plena, né, com respeito ao julgamento e lucidez, muita lucidez. Então o espírito se agrega às pessoas, Kardec vai dizer que sim. Ele vai dizer até uma coisa muito séria. Ele vai dizer que os espíritos estão ao nosso lado, ao ponto até de nos acotovelar com eles. Seria inúmeros, pelo fato de que muitos têm o livre-arbítrio de não ir, de decidir ir ou não ir. E muitos ficariam, por dois motivos. Quais seriam os motivos que esses espíritos ficariam no mundo dos vivos? Amor e ódio. Não tem outro motivo. Amor e ódio. Seria aquela mãe, o espírito daquela mãe, daquela voinha, que é apegada aos netinhos, resolveu ficar ao lado dos netos. Resolveu ficar, a mãe ficar ao lado dos filhos. Isso provocando uma certa interferência energética e até psíquica no grupo familiar. E também por ódio, seria aqueles espíritos que com muito ódio eles ficariam para se vingar das pessoas. E como eles não têm mãos para pegar, não têm pés para chutar, eles acabariam influenciando psiquicamente, sabendo que poderia influenciar as pessoas com os seus pensamentos, né? Então, assim como como eu falei para vocês, os grandes gênios, os grandes gênios da humanidade, eles receberam psiquicamente influência, inclusive você pode pesquisar o matemático indiano Ramanuja. Ramanuja, ele era um autodidata na matemática, um verdadeiro gênio da matemática, e ele simplesmente disse: eu não aprendi, eu não fui à escola, isso aí me disseram, isso aí colocaram na minha mente. Então alguns, dependendo da janela que está vendo, que está observando, vai dizer que foram espíritos que o instruiu aquele conhecimento, mas a psicologia vai dizer que antes dele pode ter passado, um dos seus antepassados era bom na matemática e esse conhecimento despertou para ele também. A gente tem que avaliar de uma forma neutra, não se apegando a espíritos de Kardec, nem demônios das igrejas, e se fazer uma análise isenta das emoções, não partidária. Então, esses espíritos ou essas entidades, elas se conectam através de impulsos elétricos, que tudo que está ao nosso lado é energia, os espíritos seriam energia, pensamento é energia, e eu conseguindo essa conexão, me plugar a essa tomada,
eu poderia formar conexão. Então, se uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, quer dominar, basta dominar os seus pensamentos. Basta dominar a sua mente e ela vai dominar todo o seu querer. Então, os espíritos não entrariam dentro, porque não tem como explicar dentro. Você já ouviu falar muito em dentro, dentro dela, mas você não sabe explicar e nem quem falou sabe explicar. Então, porque não seria dentro, seria uma conexão mental, através de vibrações, impulsos elétricos do nosso pensamento. Então, é uma experiência interessante. E a resposta, se espíritos existem, fica no campo das ideias, no campo da discussão. Para muitos atestam, eu tive experiência, eu tenho pessoas próximas que, se eu convidar, pode incorporar e eu conversar com a entidade, pessoas próximas, rapidamente poderia fazer isso, mas e já fiz isso por uma questão de estudo. Muito, já fiz muito por questão de estudo. E elas vieram e conversamos, e conversamos e conversamos muito. Então não há como confirmar isso, a não ser que você experiencie isso. Mas a ciência nos ajuda a dizer que ainda não estamos no campo muito misterioso. Cada um com suas experiências. Né? Eu tive a minha e continuo tendo, cercado de pessoas que afirmam trazer esses espíritos. Né? Então, voltamos depois com um assunto similar.